A Organização Mundial da Saúde é notificada sobre a presença de uma zoonose chamada de Covid-19. China, Itália, França, Alemanha, Brasil. Rapidamente, o vírus se espalha pelo mundo todo e, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decreta estado de pandemia. A recomendação é que todos os países façam planos de contingência: máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Em novembro de 2021, o painel Coronavírus informa o triste número de 608.671 mortos e 21.849.137 casos de Covid-19 confirmados entre os brasileiros. A essa altura, o país conta com 123 milhões de pessoas totalmente vacinadas. A pandemia ainda não acabou. Mas as pessoas estão voltando para suas atividades diárias: trabalho, faculdade, compromissos sociais, restaurantes estão abertos, eventos acontecendo, aulas, reuniões. Com isso, retornam os aviões, os táxis, carros particulares, o trânsito voltando ao normal. Normal? Entre tantos sintomas e sequelas da Covid-19, físicas, emocionais e sociais, pode o trânsito estar normal? Um grupo de alunas do 6º período de Psicologia das Faculdades Pequeno Príncipe procurou especialistas buscando compreender como as possíveis sequelas da Covid-19, sobretudo as neurológicas, podem interferir no trânsito e quais cuidados serão necessários nos próximos meses para evitar acidentes. Além disso, o grupo conversou com vítimas da Covid-19 para compreender como as sequelas da doença podem interferir nas atividades diárias. Coronavírus, ele é um vírus sistêmico. Ele entra pelo nosso sistema circulatório e aí ele pode afetar todas as áreas do nosso corpo. E ele consegue passar a barreira hematológica do cérebro. Com isso, ele entra em algumas células, principalmente as células chamadas astrócitos. Pense assim, os neurônios, que são aquelas células que se comunicam, que realizam as atividades, seriam os tijolos. Os astrócitos seriam o cimento, aquele que sustenta, aquele que alimenta o neurônio. Então, os astrócitos estando prejudicados por causa do vírus, eles acabam prejudicando toda a energia do cérebro. Então, as pessoas têm menos energia, conseguem prestar menos atenção, elas têm aquela questão da fadiga, tem aqueles apagões. Isso acontece por conta dos astrócitos. Só que, lembram? Eu disse que é um vírus vascular. Então, ele, pela corrente sanguínea, ele inflama várias regiões do cérebro. As regiões occipitais, que podem interferir as questões visuais e perceptivas, a parte parietal do cérebro, que pode interferir nas relações de espaço, memórias topográficas, reconhecimento de locais, de rosto, de pessoas, a parte temporal, responsável pelo processamento da linguagem, pela fala, e a parte frontal, atenção, memória, a parte motora também fica muitas vezes alterada. Meu nome é Gustavo, tenho 46 anos, peguei Covid em setembro de 2020. Com relação a alguma alteração no meu comportamento, eu percebo que eu estou um pouco mais irritado, perco um pouco mais fácil a paciência e um pouco mais ansioso também. Oi, meu nome é Thiago, eu tenho 37 anos, sou analista de comércio exterior e eu peguei Covid faz uns 7 meses. Eu tive muita indisposição, fraqueza, dor no corpo, dor nas costas, a memória foi bastante afetada,
né, a dificuldade de foco, né, eu fiquei bastante avoado, sim, com bastante dificuldade de concentração. As principais sequelas que têm sido relatadas na nossa prática diária da avaliação psicológica são aspectos físicos, né, como fraqueza muscular, mal-estar, dor de cabeça, alterações do sono, tonturas, né, e as emocionais, que estão ligadas ao surgimento ou até ao agravamento de quadros de ansiedade, depressão, o estresse pós-traumático, além de dificuldades de raciocínio, lapsos de memória e até dificuldade de concentração. Olá, meu nome é Neuza, eu tenho 47 anos praticamente, vou fazer daqui uma semana. Eu tive Covid em março desse ano e uma coisa que ficou muito evidente, assim, na verdade eu tô ainda sofrendo, né, mesmo após 8 meses da doença, é a perda da memória. Isso é o que eu senti assim de mais grave. Eu sempre considerei ter uma memória muito boa, né? Sempre gravei números de todos os telefones. Quando eu trabalhava fora, tinha clientela inteira, tudo na minha cabeça. E hoje, assim, coisas muito mínimas eu não consigo gravar. Meu nome é Marcos, tenho 49 anos, tive o contágio da Covid em maio de 2021. Eu percebi já algumas semanas seguintes, curiosamente eu li um livro na semana seguinte, eu não lembro nada do livro, da história, do autor, absolutamente nada, como se eu não tivesse lido esse livro. E isso me chamou bastante atenção na sequência ao contágio. Os pacientes costumam reclamar muito de atenção e muito de memória. Mas o que eu realmente observo é que eles têm de verdade as funções executivas bastante comprometidas. O que são funções executivas? Pense num guarda-chuva, não é, como um leque muito grande, abrangendo várias funções mentais para que a gente possa executar tarefas, desde as mais rotineiras até as mais complexas. Então, compreende organização, planejamento, gerenciamento das ações, flexibilidade mental, memória operacional, atenção, a parte da linguagem, a parte de resolução de problemas, a parte de iniciativa, de volição, tudo isso é compreendido pelas funções executivas. As funções executivas são as questões mais importantes para o ato da direção, porque a pessoa precisa ter ali a concentração, porque se ela se distrai, pode haver um acidente. Ela precisa saber a continuidade da onde ela vai, o que ela vai fazer. Ela precisa ter as memórias topográficas. Ela precisa ser rápida nas decisões caso alguma coisa venha e entre na sua frente, e aí ela acaba perdendo a direção ou ficando perdida. E daquilo que na minha rotina, no dia a dia, daquilo que eu percebo, na atividade de dirigir, eu percebo que eu estou mais agressivo, né, um pouco, a minha direção está um pouco mais ofensivo, que eu estou tendo que prestar atenção e também reaprender a lidar com isso, aprender a ter calma, aprender a dirigir de uma forma mais defensiva. Enquanto doente, eu não tinha condição nenhuma de dirigir. Até por conta de que eu fiquei em isolamento e tal, eu pensei em pegar o carro, dirigir, porque estava em isolamento, né? E eu não... para tomar um ar, assim, inclusive, porque eu não podia ir a lugar nenhum também, por conta, né, da transmissão.
Mas na primeira, quando eu fui dirigir, logo em seguida que eu estava melhor ali, só que ainda estava com algumas sequelas e tal, eu percebi que eu não tinha condições de dirigir de maneira nenhuma, enquanto doente. Assim, né, com os sintomas que eu tive, eu não tinha condições de dirigir com tempo de resposta ali, com reflexos adequados. Eu não tive condições. Eu não sou muito de dirigir, né? Por estar sempre com o meu marido junto, então eu sempre prefiro que ele dirija. Mas às vezes que eu preciso sair, eu programo para sair, para comprar alguma coisa e volto para casa sem comprar. Por exemplo, sair para comprar só ovos e eu volto para casa sem ter comprado ovos, né? Então é complicado porque eu dirijo pouco, mas eu acredito que se eu tivesse mais tempo no trânsito, com certeza ocasionaria algum tipo de problema, né, no trânsito, na rua. Quero até contar aqui para vocês um episódio de um paciente que foi muito interessante. Ele saiu do sítio para ir para sua casa na cidade. Vocês viram na televisão aquelas nuvens de areia. Ele parou no acostamento por causa disso e aí, quando parou a tempestade, ele não sabia se ele estava indo para o sítio ou voltando do sítio. Ele ficou absolutamente desorganizado mentalmente. É muito perigoso, sem contar a questão da fadiga, que é como se fosse um jet lag. A pessoa tem uma queda energética. Imagine se você está numa estrada e você tem esse vacilo durante o período de dirigir. Na dinâmica do processo de avaliação, somente com os testes ou com a entrevista já é possível, né, detectar essas possíveis alterações na dinâmica do indivíduo com as sequelas, né, do Covid. Mas, sendo necessário, persistindo dúvidas quando os resultados dos testes ou das demais fontes de informação nos deixarem dúvidas, solicitamos exames complementares, sejam eles exames médicos ou até uma avaliação neurológica ou neuropsicológica mais aprofundada. Alguns casos serão permanentes. Casos em que há uma isquemia, um acidente vascular cerebral, casos que foram gatilhos para processos demenciais, lesões neurológicas importantes, provavelmente serão permanentes, mas passíveis de tratamento, passíveis de melhora. E esses casos que é só a própria Covid, que não trouxe um outro evento, nós achamos que há sim a possibilidade de melhora, mas nós não sabemos quanto tempo pode demorar. Fico no alerta sempre no trânsito, quando ele está dirigindo ou mesmo em casa, e tento acalmar nesses momentos. Eu acho que tem funcionado. Tem sim. Espero não ter irritado mais, mas eu acredito que está funcionando. Tem sim. Hoje todas as universidades, os hospitais, toda a equipe multidisciplinar envolvida na pandemia tem realizado estudos e estão buscando cada vez mais novas medidas terapêuticas para beneficiar as pessoas que apresentam as sequelas, né, pós-Covid. Mas é importante que você, cidadão, desenvolva a consciência de que você é um elemento importante em toda a dinâmica da vida moderna, e especialmente na dinâmica do trânsito. Caso você sinta alguma diferença, mesmo você tendo tido um caso leve de Covid, vá buscar sim orientação, vá buscar uma avaliação médica, neurológica, fisioterapêutica, psicológica, cardiológica, para que você possa ser diagnosticado e tratado de acordo com a sua necessidade. O grande alerta as pessoas precisam de avaliação adequada e precisam tratar,
porque senão elas podem voltar para o trabalho, elas podem voltar a dirigir sem todas as capacidades ali preservadas e alguma catástrofe pode inclusive acontecer. Um relatório lançado pela Organização Mundial da Saúde em 2018 aponta que acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre pessoas de 5 a 29 anos. O relatório afirma também que mais de 50 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais em acidentes de trânsito todos os anos. Acidentes que poderiam ser evitados. Dirigir exige responsabilidade. Se você desconfia que está enfrentando alguma sequela da Covid-19, procure ajuda profissional.